Oi, gente, agora nós vamos começar a estudar em geometria espacial os corpos redondos, né? Então, nós estávamos estudando os poliedros e agora a gente vai para outro tipo de sólido. O primeiro corpo redondo aqui que a gente vai ver vai ser o cilindro. O cilindro está aí na figura, ó. Ele é formado por duas faces circulares, paralelas e iguais, que são as bases, né? Então, a base aqui vai ser sempre círculo. Ele é parecido com o prisma que a gente viu, porém agora a base é circular. A altura é a distância entre as bases, igual acontecia no caso do prisma também, né? O eixo do cilindro é a reta que une os centros das bases, os centros dos círculos, ó, o eixo desse cilindro aqui e o eixo do outro. A geratriz é uma reta paralela a esse eixo, mas que passa pelas circunferências, pelas extremidades, tá? Que são essas retas aí, ó. Beleza? Então, as características do cilindro são essas. Gente, como a gente viu naquelas figuras, né, a gente pode ter um cilindro oblíquo ou cilindro reto. No caso do cilindro oblíquo, a geratriz é diferente da altura, olha para você ver. A geratriz está inclinada com o eixo e a altura é reta porque ela é a distância entre as bases. No caso do cilindro reto, a geratriz coincide com a altura, ó, tá vendo? A gente vai usar mais o cilindro reto. Mas para os dois casos, a fórmula de volume é a mesma, tá? Não vai fazer diferença o cálculo do volume, desde que a gente tenha essa altura, ok? O cilindro reto, ele é um sólido de revolução. O que é isso? Eu posso girar uma figura plana, tá? E o espaço percorrido por essa figura plana vai dar o formato de um cilindro. Olha só, se eu girar esse retângulo, né, em torno de um eixo, eu vou obter esse cilindro aqui. Um exemplo que você pode observar é quando você abre uma porta, né? Uma porta comum e observa o espaço que essa porta percorre. Vai dar uma parte de um cilindro, né? Repara para você ver o eixo lá da porta onde está girando, né? E aqui seria a maçanetinha da porta, ó, por exemplo. Entendeu? Como se aqui fosse uma portinha, né? Tá girando assim, ó. Tá vendo, ó? Se você conseguisse girar essa porta, né? 360 graus, você obteria o cilindro, né? Tipo aquelas portas giratórias de banco, né? Que a gente vê também, dá para você perceber lá o formato, ok? E aí, no caso do retângulo, né, gente? O eixo, o lado do retângulo que você colocar o eixo para você girar, vai se tornar a altura do cilindro. E o outro lado do retângulo, olha, vai se tornar o raio da base aqui do cilindro, né? O cálculo do volume do cilindro é bem simples, é a mesma fórmula do prisma, é a área da base vezes a altura, só que é mais fácil porque a área da base, como é sempre um círculo, né, vai ser a fórmula do círculo, que é πr ao quadrado, é bem tranquilo de calcular, né, e a altura, como a gente viu, é a distância entre as duas bases. Como que é a planificação e o cálculo das áreas aqui no cilindro, né? Quando eu planifico o cilindro, eu vou obter o quê? Ó, os dois círculos, que são as bases, e a lateral aqui do cilindro, ó, é formada por um retângulo. Como esse retângulo, né, gente, essa parte do retângulo aqui, ó, vai encaixar na circunferência, olha só, vai ficar arredondadinho, né? Ela tem que medir o quê? O comprimento da circunferência. Então, isso aqui mede 2πr, ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui do retângulo, que vai se encaixar nas bases, ela mede 2πr. E isso é uma informação importante para a gente guardar, tá? E aqui vai se tornar a altura do cilindro, ó. O outro lado do retângulo vai se tornar a altura do cilindro. Então, a área desse retângulo vai ficar o quê? Ó, 2πrh, que é essa área lateral aqui, ó. A área da base nós já vimos, né? A área lateral é 2πrh por causa disso, por causa desse retângulo, que o comprimento é 2πr e a altura é o h, beleza? Então, vamos guardar essa figura aqui da planificação, que fica bem fácil de você calcular as áreas, não precisa decorar essa fórmula aqui, né? Se você entendeu a planificação, já dá para calcular as áreas tranquilamente. E a área total é só somar tudo, somar as duas bases com a área lateral, aí você vai ter a área total do cilindro, beleza? O que é seção transversal e seção meridiana do cilindro? Seção aqui é um corte, tá? Quando a gente faz a interseção de um plano com um sólido, como se eu estivesse cortando aquele sólido com um plano. A seção transversal é quando eu corto o cilindro de forma paralela à base, beleza?
Então, se vê essa palavra aqui nos exercícios, né, significa isso. A seção meridiana é quando a gente corta o cilindro contendo o eixo, tá? Você faz um corte aqui contendo o eixo, ó. Então, na hora que você corta, vai aparecer um retângulo, tá vendo lá no meio? A interseção do plano com esse cilindro vai ser esse retângulo, beleza? E aí, como é um retângulo, pode acontecer de ser um quadrado, né? Que é um caso particular. Quando essa seção meridiana dá um quadrado, a gente chama de cilindro equilátero. Ou seja, é quando o diâmetro do cilindro é igual à altura. Então, quando você vê no seu problema cilindro equilátero, você vai lembrar que nesse cilindro a altura é igual ao diâmetro, tá? Que é o dobro do raio, beleza? Para você fazer os cálculos. Vamos ver um exemplo aqui então de cálculos com cilindro. Gente, tem um cano cilíndrico com diâmetro igual a 8 centímetros e comprimento 3 metros. Primeira coisa, nós temos que colocar na mesma unidade de medida, tá? Pra gente calcular. Aqui está em centímetro, aqui está em metro. Quantos litros de água cabem nesse cano? No final, vamos ter que transformar para litro também, né? E usar o π como 3,14. Se não colocar uma aproximação para o π, pode deixar o π com essa letra mesmo, tá? Que é a resposta exata. Se você vê que no problema está sendo usado a aproximação, mas não indicou qual valor que vai usar, você vai usar o 3,14, que é o mais usual, beleza? Não use o π igual a 3, gente, só se o problema pedir, tá? Porque às vezes a gente pode cometer erro aí por causa de uma aproximação muito grotesca do π. Vamos calcular então o volume desse cilindro para saber quantos litros de água cabe nesse cano, tá? Vou usar o volume, ó, πr ao quadrado h, né? O πr ao quadrado é a área da base vezes a altura. Vou usar tudo em centímetros, viu, gente? O raio vai ser metade desse 8 centímetros, que é 4, ó, tá aqui o raio. E a altura, né, que na verdade é o comprimento do cano, né? Vai ser 3 metros, que virou aqui, ó, 300 centímetros, certo? Então, multipliquei aqui, ó, 3,14, né, com esses números. Cheguei em 15.072 centímetros cúbicos, porque eu trabalhei com todas as unidades em centímetro. Para passar para litro, o que a gente vai lembrar? Que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 mililitro, ml. E 1 litro tem 1.000 ml, né? Então, a gente vai dividir por 1.000. Vai ficar 15,072 litros, né? Arredondando aqui, 15 litros que vai caber, né? Que é um cano bem compridinho, né? Então, vai caber bastante água aqui. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho uma caixa de papel que será feita em forma de cilindro, sendo a lateral formada enrolando o retângulo mostrado na figura. O meu papel tá aqui, ó, 18 por 12, eu vou enrolar esse retângulo. Eu teria duas maneiras de enrolar esse retângulo, né? Poderia enrolar fazendo 12 aqui de altura ou enrolar deitadinho fazendo 18 aqui de altura. Teria duas opções de cilindro, né? Um mais gordinho e um mais fininho. Nesse caso, a altura da caixa será 12. Então, eu vou enrolar pra cá, ó. Vou pegar essa pontinha e vou enrolar ela pra cá e emendar de cá. Tá vendo, ó? O 12 vai virar a altura do cilindro. E esse 18 aqui vai ficar onde, gente? Na circunferência das bases, né? Na hora que eu colocar essa caixinha que eu for colocar as bases circulares, esse 18 vai encaixar em volta dos círculos, tá? Aqui. Então, o que vai acontecer com esse 18? Ele vai se transformar no 2πr, ó, que é o comprimento da circunferência. Tá vendo? E aí eu vou isolar o raio aqui, ó, eu passei o 2π dividindo, simplifiquei, deu 9 sobre π. Então, o raio dessa caixa vai ser 9 sobre π, tá bom? E agora eu vou jogar na fórmula do volume. Volume, ó, área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. No lugar do raio, eu vou colocar 9 sobre π. No lugar da altura, o 12. Esse 9 ao quadrado é 81 e o π ao quadrado aqui embaixo. Cancela o π com o π. Multiplico 81 vezes 12, cheguei nessa resposta, ó, 972 dividido por π, centímetros cúbicos, tá? Parece um número muito feio, né, ficar com esse π no denominador aqui, mas tem problema não, viu, gente? Pode dar isso na resposta. Se precisar, você substitui o π aqui no final, né, coloca um valor que a questão te pedir, se for o caso, mas nesse probleminha, como não falou nada, a gente vai deixar a resposta assim mesmo, né, com o π. Beleza? Bons estudos, gente. Até a próxima aula.